divertir-se. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Queremos rogar ao Teu Santo Espírito que capacite esse servo a falar da Tua verdade, Senhor Deus, sabendo que sou um pecador como qualquer um aqui da congregação. Tem misericórdia dos nossos corações, Senhor Deus, e impede que o nosso pecado venha a levantar uma barreira sobre qualquer uma dessas exortações que serão lidas aqui, Senhor Deus. Faz com que a Tua verdade seja o nosso norte, independente de quem esteja falando. Que o que fique evidente aqui, Senhor Deus, seja a Tua palavra. Nada mais. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma leitura continuada das Escrituras em Êxodo, toda vez que estamos precedendo a pregação. Isso é, no momento de saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. E lemos hoje o verso de Êxodo, capítulo 22. E para esse texto que eu vou ler aqui hoje, que eu irei expor aos irmãos, se faz necessário fazer uma pequena contextualização, uma introdução de como que Israel chegou nesse ponto que nós estamos vendo. Os irmãos bem sabem que quando eles saíram do Egito, eles não chegaram ao Monte Sinai no próximo dia. Existiu um intervalo de tempo de alguns meses até eles chegarem ao pé do Monte Sinai. E o que acontece é que ao terceiro dia que eles chegaram lá, Deus falou diretamente ao povo. E o povo ficou tão atemorizado com aquela manifestação da glória de Deus, que o povo pediu para que Moisés fosse falar com Deus. E aí nós temos o capítulo 20 de Êxodo, que é o momento que Moisés ele passa a falar sobre os 10 mandamentos. Nós temos ali a entrega parcial da lei, que do capítulo 20 até o 23 passa a ser exposto por Moisés de forma fiel leis gerais, leis que iriam reger a nação de Israel. Isso é, as leis civis que nós lemos hoje, agora pela manhã, com o reverendo Eduardo no culto. Em Êxodo 24, nós temos um episódio onde Deus passaria a entregar, a falar de forma mais sublime com Moisés. E aí, Moisés, junto com uma comitiva de 70 anciãos, junto com Arão, eles sobem a um local mais elevado do monte. E ali eles têm um banquete preparado pelo próprio Deus. Tudo isso descrito no capítulo 24 de Êxodo. Após esse episódio, Moisés é chamado ao topo do monte para falar diretamente com Deus e receber as orientações sobre o culto. Tudo aquilo que é descrito de Êxodo 25 até Êxodo 31 e que também é esmiuçado durante todo ali o livro de Levítico, como nós bem sabemos. O que acontece em Êxodo 25 ao 31, com Moisés recebendo essas leis acerca da construção do tabernáculo, como que ele deveria ser feito, e tudo aquilo que regia o culto, em paralelo a isso nós temos Êxodo 32. Então, o tema desse culto, o tema dessa pregação que eu trago aqui para vocês é: nunca confie no seu líder. Eu juro que essa parada ela não foi proposital, tá, meus irmãos? Mas nós vivemos num país com muitos escândalos. Escândalos envolvendo lideranças civis. Líderes que não podemos confiar nas suas palavras. Líderes que têm
sido encontrados com corrupção. E o pior, que essa corrupção, por vezes, tem alcançado algumas igrejas. Líderes de igrejas que têm se aproveitado da congregação. Líderes que têm comido a carne e tolhido as suas ovelhas. Mas ainda assim, não são desses líderes que eu irei falar aqui hoje. Porque um líder, por mais influente que ele seja, ele nunca pode obrigar você a fazer nada. Em última instância, é você, isso é, o seu coração que guia as suas ações. Esse é o líder que você deve desconfiar. Por isso, eu peço que vocês atentem aqui no verso 1, quando o capítulo 32 nos fala que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, veja, esse povo aqui foi o mesmo que viu Moisés abrir o Mar Vermelho, que viu chover pão do céu. Mas no momento que os sinais silenciam, a incredulidade, ela começa a ser evidenciada. E quando o povo viu que não tinha mais sinais, eles procuraram outra coisa para adorar. E eles se chegaram até o líder. Veja, meus irmãos, ele aqui ainda fala, acercaram-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses. Veja, eles congregaram, no original está, esse acercar é congregaram junto de Arão. Ali a gente já tem um pequeno ajuntamento. Veja, Moisés, antes de subir para falar com Deus, ele realmente tinha deixado a orientação de que Arão é quem receberia as questões, as demandas do povo. No entanto, o povo ele não está se chegando ao líder para aprender mais. Pelo contrário, eles estão se achegando ao líder para ditar como que deveria ser o culto. Eles queriam orientar o líder segundo as suas próprias ideias. Por mais que eles já tivessem nas mãos as Escrituras. E a orientação que eles dizem é uma orientação corrupta. Faze-nos deuses. Como eu falei para vocês, meus irmãos, eles já tinham parte da palavra de Deus. Eles só tinham que praticar aquilo dali e aguardar o retorno de Moisés. Mas o que eles queriam era substituir a palavra que eles já tinham por falsos deuses. Deuses que vão adiante de nós, como nos fala aí o verso 1. E veja que perversidade. Eles já tinham caminhado alguns meses no deserto. E como nós sabemos, eles não estavam enfrentando a totalidade do sol do deserto, porque tinha uma nuvem que Deus colocou para fazer sombra para eles, a mesma nuvem que daria o alimento para eles. De noite, a coluna de fogo aqueceria eles do frio do deserto, mas eles queriam substituir essas manifestações de Deus que guiavam eles no deserto. Eles queriam substituir porque eles queriam deuses que vão adiante de nós. Eles queriam substituir a manifestação do Senhor por falsos deuses. Por quê? Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos. Veja, eles foram informados que Moisés subiria, mas que Moisés voltaria. No entanto, eles não creram na palavra. Mais uma vez, eles desejavam substituir Moisés, o representante instituído por Deus, por falsos deuses. Se nós pudermos contextualizar esse primeiro versículo para a nossa vida, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes a falta de assiduidade em dízimos e ofertas evidencia um coração duro,
um coração que é egoísta, um coração que é avarento, um coração que deseja pelo próprio braço a provisão, o sustento. Um coração que não confia naquilo que Deus manda, mas um coração que retém aquilo que de direito é do Senhor. Ao não contribuir, nós estaremos quebrando inúmeros mandamentos bíblicos, assim como os israelitas fizeram, ao querer deuses em substituto àquilo que tinha sido instituído por Deus. Negar o dízimo é desprezar a providência divina, assim como os israelitas desejaram substituir a nuvem que trazia o maná. Não confie no seu líder, isso é, o seu coração, quando ele te levar a ser egoísta, quando ele te levar a ser avarento e reter o dízimo. E o texto segue no verso 2, dizendo: com a liderança instituída, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas e trazei-mas. Veja, o papel do líder é corrigir, o papel do líder é exortar a congregação. Quando Arão, ele se rende às demandas da congregação e quer fazer aquilo que eles assim mandam, ele está abandonando o ofício do pastor. Arão, ele foi o sacerdote escolhido por Deus. No entanto, ele não deixa de ser um homem pecador. Arão, por mais que tenha sido um sacerdote, ele não foi um sacerdote perfeito, assim como Cristo o é, perfeito e eterno, que nunca nos lideraria para o mal. Mas esse sacerdote assim nos disse: tirai as argolas de ouro. Mas de onde eles tinham conseguido esse ouro? Isso vinha do despojo que os egípcios tinham dado para eles. Veja, Deus não os fez caminhar no deserto a esmo, sem provisões. Deus fez com que aqueles que escravizaram eles os dessem esses presentes, essas dádivas. E eles estavam ali, tirando essas dádivas, usando essas dádivas da libertação para entregar a escravidão, para entregar a idolatria. E eles tiraram as argolas de ouro das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas. Vejam, meus irmãos, eles tinham passado por todo aquele ritual da Páscoa. Aquele ritual de passar o sangue nos umbrais da porta, de comer junto com a família a carne ali do cordeiro. E aquilo era um ritual em família. Mas aqui, eles estavam cooptando os seus filhos. Eles estavam cooptando as suas esposas para esse culto profano. No verso 3, a palavra assim nos fala: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Veja que unidade, não é verdade? O povo ele não reclamou por estar dando os seus tesouros. Não existe aqui queixa ou murmuração por estar perdendo um bem valioso. Que facilidade, não é mesmo, meus irmãos, para um ajuntamento para o pecado. Para Deus é tão difícil. No entanto, mas o ser humano se junta rapidamente para o pecado. Por quê? Porque essa é a nossa inclinação. Contextualizando essa passagem, nós vemos que Cristo, em Mateus 5, 14 e 15, nos fala que nós devemos ser luz do mundo. Assim como os israelitas, nós recebemos bênçãos de Deus. Nós recebemos dinheiro, capacidade intelectual e habilidades diversas.
No entanto, cabe a nós decidirmos o que faremos com essas habilidades. Se nós iremos usá-las para a glória de Deus ou se nós tornaremos elas um ídolo. Se nós iremos ser luz e influenciar para o bem ou permitir que o nosso coração idolatre aquilo que Deus nos deu para nós usarmos para a sua glória. Nunca confie, meus irmãos, no seu líder, isso é, no seu coração, quando ele te leva a idolatrar a sua família, o seu filho, o seu trabalho, qualquer coisa que seja, qualquer bênção, por melhor que seja, ela nunca deve ser utilizada, nunca deve ocupar o lugar de Deus. E o texto segue no verso 4. Acompanhe mais uma vez. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja que existe aqui um empenho para o pecado. Ele não simplesmente pegou o ouro e fez de qualquer forma. Ele não simplesmente pegou pedras ou qualquer material de baixo valor. Ele pegou o melhor e ele trabalhou com um instrumento. Ele se dedicou para fazer aquilo dali. E é muito diferente daquilo que ele fala a Moisés, quando Moisés pergunta a ele de onde foi que surgiu esse bezerro. Acompanhem, por favor, meus irmãos, a leitura do verso 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. É claramente uma forma de querer tirar de si a culpa de ter feito aquele bezerro de ouro. E eles disseram, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Atentem aqui nesse versículo a progressão do pecado. No versículo 1, eles ainda atribuíram a Moisés a libertação. Eles falaram: esse Moisés que nos tirou, que nos libertou, ele não está descendo. Mas com a progressão do pecado, o ser humano, ele cada vez mais fica alienado das Escrituras. Ele cada vez mais fica alienado daquilo que é a verdade de Deus. Bem diferente do povo que em Êxodo 19, 8, nos diz: tudo o que o Senhor falou, assim faremos. Edificar esse bezerro de ouro era uma afronta à palavra que eles tinham nas mãos. Eles já tinham os 10 mandamentos. Eles não estavam aqui fazendo de forma inocente porque eles não tinham toda a palavra. E veja o quanto que a progressão no pecado os levou a fazer aquilo que acontece nos versículos 5 e 6. Acompanhem, por favor. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Sincretismo é a forma que muitas religiões utilizaram para se tornarem populares. Nós temos a Igreja Católica no período colonial para angariar mais fiéis. Eles não simplesmente condenavam aquelas religiões africanas. Por vezes, eles associavam alguns santos a algumas entidades das religiões de matriz africana. E dessa forma, eles conseguiriam agradar a todos. Eles teriam a igreja cheia, ao passo
que não precisavam tanto investigar o que as pessoas estavam adorando. E nós sabemos que isso que está sendo feito aqui é aquilo que o terceiro mandamento condena. O sincretismo é pegar elementos do culto verdadeiro e misturar com o culto pecaminoso. Atentem aqui, meus irmãos, que Arão edificou um altar diante dele. E já se tinha orientações de como se edificar um altar, lá em Êxodo 20, verso 24. Ainda seguindo, ele fala que apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. E Senhor, observem nas Bíblias de vocês, está em caixa alta. Isso é, o nome que é utilizado aqui é aquele nome que Deus falou a Moisés no momento da sarça ardente. Depois de tudo isso que eles fizeram, um bezerro de ouro, eles falaram que este era um culto a Yahvé. Será que fazer um culto iria substituir todo o desprezo de ter levantado um ídolo? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, termos que nos serão explicados melhor em Levítico, que se tratam do culto a Deus, elementos de culto. Eles assentaram-se para comer e beber e levantaram-se para divertir-se. Eles se alegraram. Aquilo dali encheu o coração deles de alegria. E por vezes, meus irmãos, as pessoas tendem a colocar como parâmetro se um culto é bom ou ruim de acordo com a sensação que ela sai do culto, de acordo com a alegria e por vezes até mesmo a tristeza. Existem pessoas que procuram igrejas para se alegrar. E como C.S. Lewis falou, se você deseja se alegrar, eu recomendo a você uma taça de vinho e não as Escrituras. Porque as Escrituras vão falar contra o nosso pecado. Mas existem pessoas que procuram igreja, parece que para levar lapada. Existem pessoas que procuram igreja para sentir-se mais santo, para aprender todas as regras e tentar alcançar o máximo nível de farisaísmo. Existem igrejas para todos os gostos. Mas, mais uma vez, meus irmãos, o parâmetro de uma igreja bíblica não é aquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles não refletem a aprovação de Deus. Eles, naquele momento, até sentiram alegria, mas isso não representava vida e paz. Pelo contrário, era algo falso, era algo ilusório. Era, na verdade, morte e angústia. Contextualizando essas passagens, veja, o nosso racionalismo para o pecado, ele sempre age de forma crescente, até estarmos completamente alienados do Senhor. Não se engane, meus irmãos, ninguém abandona a igreja do dia para a noite. Nós conhecemos aqui inúmeras pessoas que abandonaram a igreja. Você que tem igreja, você que faz parte da igreja por pelo menos uns 2, 3 anos, conhece pessoas que saíram da igreja. E você conhece as histórias dessas pessoas, não foi do dia para a noite. Começamos com faltar um culto pela manhã, porque afinal a semana é corrida, não é verdade? O trabalho ele é pesado, o trabalho ele é exaustivo. E culto pela manhã não é igual ao culto de noite, não é verdade? E o nosso coração passa a progredir e falar, poxa, eu vou viajar naquele dia e não tem problema só cultuar 3 vezes, 3 domingos por mês. Um domingo é meu, pelo menos 3 ainda é do Senhor. E a progressão vai crescendo até que você vai trocando as manhãs, os domingos, as suas devocionais pela diversão. Porque não se engane, meus irmãos,
ir à praia é bom. Num sol desse, ir à praia é ótimo. E isso vai alegrar o seu coração. Nós passamos a nos contentar em beber menos de Deus e ter uma fé mais superficial. Por isso, não confie no seu coração, no seu líder que te leva para longe das Escrituras. Terminando a pregação, eu quero fazer algumas breves aplicações, meus irmãos. Esse povo, ele viu o mar se abrir. Ele viu Deus destruir um dos maiores exércitos do maior império daquele momento. Eles ouviram a voz do Senhor e experimentaram a manifestação de Deus ali no Monte Sinai. No entanto, bastaram dias de silêncio espiritual para que eles fizessem uma imagem. E por vezes nós nos enganamos, meus irmãos. Nós escolhemos a igreja mais santa, nós escolhemos a igreja que mais prega a palavra de forma fiel para substituir a falta das nossas devocionais diárias. Para substituir a falta de buscar ao Senhor diariamente em oração. Irmãos, eu falo para vocês essa palavra com temor e tremor, sabendo que eu me incluo nessa exortação. Não é suficiente ouvir a palavra no domingo, por mais bíblica que ela seja, por mais que fosse o apóstolo Paulo falando aqui, nós precisamos diariamente exortar ao nosso coração sobre as verdades bíblicas, quebrantar, porque o nosso pecado diariamente, como fala em Hebreus, ele está ali, tenazmente fustigando o nosso coração. A busca contínua em devocional, oração, culto doméstico vai ter um resultado positivo não apenas para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor, não apenas na sua família, mas onde você trabalha. Crianças, aprendam o seguinte: Arão, ele se esmerou em fazer muito bem feito um bezerro de ouro. Ele utilizou um instrumento para fazer da melhor forma possível. E veja, ele estava fazendo algo errado. Vocês precisam se esforçar nas escolas. Vocês precisam fazer atividades extracurriculares. Mas todas essas coisas que vocês se esforçarem, vocês devem fazer para a glória de Deus, até mesmo brincar. E como que a gente brinca para a glória de Deus? A gente precisa sempre estar evitando de pecar, até mesmo quando estiver brincando. Por exemplo, brigar não é algo que Deus se agrada. Por isso, tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer da melhor forma possível, visando agradar não apenas os seus pais, mas visando agradar ao próprio Deus. Mulheres, sejam sábias, edifiquem os seus lares. Ao perceber que os seus maridos eles têm negligenciado o papel de líder, exorte-o na palavra, no entanto, não tome o lugar dele. Assim como Cristo, ele não buscou ser igual a Deus, mas ele foi submisso até o fim, essa é o chamado que você tem para a sua casa. O povo, ele quis misturar o culto a Deus com o culto ao bezerro. Da mesma forma, você não pode inverter a ordem que o próprio Deus estabeleceu no lar, por melhores que sejam as suas intenções. Um erro, ele não pode justificar o outro erro. Você deve orar pela sua família, você deve buscar ajuda com a liderança da igreja, para que você possa achar uma solução bíblica para isso. Por último, homens, não sejam covardes. Não permita que o líder do seu lar seja a sua ausência. Vocês, homens, receberam a tarefa de liderar não apenas a si próprio, mas a liderar uma esposa pecadora
com filhos pecadores. Acompanhem, por favor, meus irmãos, a leitura de Êxodo 32, verso 25. Êxodo 32, 25 nos fala: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Vocês perceberam aqui que existe uma diferença. É claro que existe um povo que foi até Arão buscando um bezerro de ouro, mas existe um Arão que fabricou um bezerro de ouro. A sua ausência, homem, como líder do lar, vai gerar um lar desregulado, com crianças sem disciplina e uma mulher triste por não ter com quem contar. Meu irmão, busque em Cristo o exemplo de um líder perfeito, que amou a sua igreja e que se sacrificou por ela. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração.